fez essa indicação, falando muito bem desta obra, desta igreja. Que Deus abençoe, pastor, a sua vida, a sua família. Nosso irmão evangelista Osaías, muito obrigado pela oportunidade também. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. A todos os irmãos, que Deus abençoe. Sou muito grato pela recepção de vocês me receberam muito bem. Então, sou muito grato a Deus por isso. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Neemias. Glória a Deus, aleluias. Hoje um dia foi bem corrido, perguntando a Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu traga para o seu povo? E uma palavra ardia em meu coração. Eu falei: Senhor, confirma esta palavra. E o pastor Paulo Olimpo, quando assumiu a oportunidade, ele pôde falar deste grande homem de Deus chamado Neemias. Amém. Assim confirmando o que Deus tem para essa noite. Neemias capítulo 6, Deus amado, versículo de número 3. Trago um abraço do meu pastor Jonas Alves. Amém. Da Assembleia de Deus Peniel para esta igreja. Amém. Neemias capítulo 6, versículo 3, para a nossa breve meditação. Está escrito, segunda versão que está em minhas mãos: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Aleluia. Vou repetir: de modo que não poderei descer. Aleluia. Porque cessaria a obra, graças a Deus, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Amém. Tome seu assento, por gentileza. Deus, Santo e poderoso. glória a Deus, aleluia. Senhoras e senhores, havia na corte de Artaxerxes I, o rei da Pérsia, um homem chamado Neemias. E na corte deste rei, este homem exercia uma função relevante de copeiro do rei. E um certo dia, Neemias, exercendo a sua função de copeiro, ele recebe uma informação através de seu irmão chamado Hanani, juntamente com ele, com alguns de Judá, relatando o estado precário que estava Judá. E quando ele recebe a informação de que Judá estava destruída, que seus muros estavam fendidos e que as 12 portas estavam queimadas a fogo, a Bíblia vai dizer que Neemias, ele se derrama diante de Deus, porque ele sofre um choque emocional, pastor Paulo Olimpo, muito forte, porque Neemias, ele amava Judá. Meu Deus. Neemias, ele era habitante de Judá antes de ser levado cativo para a Babilônia. Então Judá era a cidade de nascença de Neemias. E quando ele recebe esta notícia devastadora, triste, Meu Deus, de que a cidade estava destruída e que todos os moradores estavam em extrema miséria, ele se põe diante de Deus, em jejum, em oração, e com muitas lágrimas, pois a angústia invadiu a sua alma. E ele fica por um período de 4 meses orando e jejuando, apresentando a Deus o seu povo, apresentando a Deus a sua cidade.
apresentando a Deus a aflição do povo. E a Bíblia vai dizer que este período de oração, este período de jejum, que Neemias se dispõe a Deus, resultou para Neemias uma autorização do rei Artaxerxes para que Neemias fosse para Jerusalém como governador. Porque quem ora tem resposta. Aleluia. Porque quem busca a Deus tem vitória. Graças a Deus. Porque quem recorre a Deus tem resposta. E esses 4 meses de oração resultou para Neemias uma carta de autorização para que ele atravessasse e chegasse em Jerusalém. E chegando em Jerusalém, Neemias ele vai motivar os seus compatriotas para a reedificação do muro e para a construção das portas que havia sido queimada a fogo. E a Bíblia vai dizer que os muros foram construídos num espaço de 52 dias. E durante este período de construção, Neemias se depara com inimigos. Neemias se depara com uma ferrenha oposição de seus inimigos. E quem eram os seus inimigos? O capítulo de número 6 nos traz à memória quem eram os inimigos de Neemias. O primeiro era Sambalate, o segundo era Tobias e terceiro Gesem, o arábio. Acredito que todos aqui conhecem. E eles sabendo, e eles vendo que a construção estava relevante, eles vendo que a construção estava dando continuidade, eles decidem se opor à obra. Eles decidem se opor ao projeto de Neemias. E um certo dia, a Bíblia vai dizer no capítulo de número 6, versículo de número 3, que os seus inimigos decidem enviar mensageiros até Neemias na construção do muro. E qual era a mensagem de seus inimigos para Neemias? A mensagem deles era que Neemias descesse do muro e viesse congregar com ele nas aldeias, no Vale de Ono. E quando Neemias ele recebe esta mensagem dos mensageiros dos seus inimigos, Neemias entende que isso era um plano maligno dos seus inimigos. Ele tem um entendimento, ele tem um discernimento, irmãos, a isso, que isto era um plano maligno para acabar com os planos de Neemias. E quando ele tem esse entendimento, quando ele tem essa revelação, o texto vai dizer no versículo de número 3, que Neemias novamente envia outros mensageiros. E a mensagem dos seus mensageiros é: de modo nenhum, de modo nenhum, eu poderei descer. Aleluia. De modo nenhum eu poderei descer, porque estou numa grande obra. Estas palavras de Neemias, senhoras e senhores, declara que se Neemias descesse seria um fracasso. Meu Deus. Seria a derrota dos seus planos. E ele, entendendo que descer não era a melhor opção, ele manda um recado para os seus inimigos: eu não vou descer daquilo que eu decidi construir, eu vou prosseguir. Oh glória! Então isso nos faz entender que a igreja deve ter o mesmo posicionamento de Neemias. A igreja do Senhor Jesus também deve ter o mesmo posicionamento, o mesmo pensamento, o mesmo foco de Neemias, de nunca descer, de nunca retroceder daquilo que Jesus já construiu na cruz do Calvário. Oh, glórias ao Senhor para sempre. Então a igreja do Senhor Jesus
deve ter esse foco, porque se a igreja descer daquilo que Deus já projetou, daquilo que Deus já decretou, o fracasso virá, a derrota virá na vida espiritual da vida do cristão. Glórias ao Senhor para sempre. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, senhoras e senhores, nós vamos observar que todos os homens de Deus que algum dia tomaram a posição de descer, todos se frustraram. Quando olhamos para as páginas seletivas da Bíblia, nós vamos perceber que todos os homens que algum dia decidiram descer daquilo que Deus mandou subir, se frustraram, glórias, se perderam. Então nesta noite eu quero falar sobre 3 tipos de descidas. Glória, então me ajude a pregar nesta noite. Se isso não te incomodar, pega na mão desse crente bonito, cheiroso, isso. Eu sei que você está cansado, eu sei que você quer ir para casa, comer aquela janta maravilhosa, gostosa, comer aquela pizza. Glórias ao Senhor para sempre. Maravilha, pega na mão dele e diz assim: não é tempo de descer, não é tempo de descer. Glórias ao Senhor para sempre. A primeira descida que nós vamos nos deparar na Bíblia Sagrada está em Gênesis capítulo de número 12. A Bíblia vai dizer que em Gênesis capítulo de número 12, Deus chama um homem chamado Abraão, e a ele faz uma promessa dizendo: sai da tua terra, da terra da tua parentela, da casa de seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Vai-te-ei uma grande nação, abençoarei, te engrandecerei. O teu nome é tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão todas as famílias, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, quando Abraão ele recebe esta promessa de Deus, a Bíblia vai dizer que ele se dispõe e ele vai para a terra que Deus lhe havia de mostrar. E qual foi a terra que Deus o direcionou? Qual foi a terra que Deus o mostrou? Era a terra de Canaã. Chegando nas terras de Canaã, Abraão ele tem revelações. Chegando na terra de Canaã, Abraão tem experiências com Deus, e isso resultou que Abraão edificasse altares a Deus, pois todo aquele que tem experiência com Deus tem altar em Deus. Glória! Então ele edifica altares, ele edifica tendas na terra que Deus havia lhe prometido por herança. Ali ele tem promessas. Mais um certo dia na terra das promessas, mais um certo dia na terra que tinha altar, mais um certo dia na terra que Deus lhe havia lhe prometido, passa por uma crise existencial. Nesta terra ela sofre uma crise de fome, não havia alimentos na terra, a tal ponto de Abraão se desesperar, pois na terra não havia pão, na terra de Canaã não havia alimento. Então ele se desespera, porque na terra que havia promessa, porque na terra que havia altar, havia necessidade, havia fome. Então quando ele se depara diante disso, ele vai tomar uma postura, ele vai tomar uma postura que não vai ser louvável. Que postura ele vai tomar? Ele decide descer para a terra do Egito. Eu vou repetir, ele decide descer para a terra do Egito. Por quê? Porque ele recebe a informação que no Egito há fartura. Ele recebe a informação e a notícia que no Egito não falta nada. Então ele, entendendo e recebendo a notícia, ele decide, juntamente com sua família, descer para o Egito. E quando ele desce para a terra do Egito, a Bíblia vai dizer que ele vai agir de engano na terra do Egito para poder viver. Glória! Então ele sai da terra da promessa, ele sai da terra onde ele vivia a verdade. Então ele sai da terra onde havia altar de Deus para descer para o Egito. Glória! Egito na Bíblia
é sinal, sinaliza o mundo e as suas vontades. Oh glória! Entenda isso, povo de Deus. Quem se encontra na Canaã da experiência com Deus não pode de forma alguma passear no Egito desta vida aonde Faraó governa. É melhor estar na Canaã da promessa de Deus, é melhor estar na Canaã com a vida do altar, oh glória, passando necessidade, do que no Egito farto, mas sem a presença de Deus, sem a aprovação de Deus. Oh glórias ao Senhor para sempre. O povo de Deus jamais deve retornar, jamais deve descer para o Egito, porque o Egito, embora ele pode proporcionar coisas boas, prazerosas, o final é triste. Então continue na Canaã de Deus, continue na terra da promessa, continue na terra onde tem o Pai, glória. Não se venda por aquilo que o Egito te oferece, glória. Abraão, ele sai da terra da promessa para viver de engano no mundo, porque é isso que o mundo oferece. O mundo oferece engano, então não se iluda com aquilo que o mundo lhe oferece. Continua na terra da promessa, porque no tempo certo a promessa vai se cumprir. No tempo certo Deus vai se revelar. O povo de Deus, ele deve ser como Moisés. Êxodo capítulo 10, versículo 29, está escrito: eu nunca mais verei o teu rosto. Oh glória! Moisés disse isso para Faraó: eu nunca mais verei o seu rosto. Oh glória! Vamos repetir para o diabo ouvir: eu nunca mais verei o Egito. Eu nunca mais descerei ao Egito. Oh glória! A igreja do Senhor Jesus, ela tem um foco, o rosto de Jesus. Oh glória! Então você vai ver a glória de Deus, o rosto de Jesus. Se você crê nisso, não importa o que você está vivenciando na terra da promessa, oh glória, porque muito crente entende que a fé, ela anula provações. Não, a fé nunca vai anular as provações na sua vida. Quando nós olhamos para Hebreus capítulo de número 11, nós vamos nos deparar com a galeria dos heróis da fé. E na galeria dos heróis da fé, Abraão, ele recebe o título de o pai da fé. E mesmo ele sendo o pai da fé, ele sofre crises de fé. Aqui neste momento, na terra onde havia promessa, ele deixou de crer nas promessas de Deus. Então ele decide descer. Então entenda, nem sempre a sua fé, a sua intimidade com Deus, a sua comunhão com Deus vai anular as privações de Deus na sua vida. Nem sempre você que ora, nem sempre você que jejua, nem sempre você que sobe aos montes, você que ora pela madrugada, você que passa horas orando com Deus, vai anular as provações de Deus na sua vida. Não, vai ter fases que a porta vai fechar, vai ter fases que vai faltar, mas entenda, a fé, ela não anula as provações, mas a fé me faz entender que há um Deus que me sustenta. A fé não anula as portas fechadas, mas a fé me faz entender que há um Deus que abre porta onde não abre porta. A fé não anula as enfermidades, mas a fé me faz enxergar que há um Deus que cura todas as enfermidades. Oh glórias ao Senhor para sempre. Então permaneça no lugar onde Deus te plantou. Meu Deus! Não volte! Permaneça, não desça. Faça como Abacuque. Eu amo Abacuque. Abacuque capítulo 3, versículos 17, 18 e 19. Ainda. Eita glória. Meu Deus. Orebacanta lá para ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda
campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam estreladas nos currais, e nem que haja gado, todavia, em outras palavras, Abacuque está dizendo, pode estar faltando alimento, todavia, a porta pode estar fechada, mas todavia, a enfermidade pode vir, mas todavia o que é pregador? Todavia me alegrarei no Senhor, exultarei em Deus da minha salvação. Glória, levante a sua mão nesta noite. Eu quero ser boca de Deus na sua vida nesta noite. Deus vai alegrar o seu coração nesta noite. Oh glória, eu estou com vontade de marchar. Oh glória. Deus vai alegrar o seu coração nesta noite, porque o diabo sempre para de ser crente. Para que esse negócio de orar? Para que esse negócio de minuto, sendo que a sua vida não aumenta? Só para lá, Satanás. Aqui está um povo que não adora pelaquilo que Deus dá, mas por aquilo que Deus é. Deus vai alegrar o seu coração. Deus não vai deixar você sem resposta nesta noite. Deus não vai te perder para o Egito. Deus não vai te perder para as propostas do mundo. Deus vai alegrar o seu coração. Glória, Deus me fala no meu coração que crentes chegaram aqui nesta noite desanimados. Espírito Santo, o Espírito Santo brada no meu coração que entrou vidas aqui nesta noite desanimadas. Senhor, não sei mais o que fazer. Senhor, está doendo demais. Senhor, se tu não falar comigo hoje, Deus fala contigo nesta noite. Eu estou contigo. Continue no lugar que Deus te plantou. Continue no lugar que Deus te revelou. Porque o tempo de Deus está chegando. Aleluia. Pega na mão desse irmão. Isso. Chacoalhe ele. Fala, o tempo de Deus está chegando. Oh glória. Fala, prepara para celebrar. Fala, prepara para contar testemunho. Fala para ele, o diabo vai se frustrar nesta noite. Porque o tempo de Deus está chegando. O tempo de cantar chegou. Então não desça para o Egito. Permaneça onde Deus te plantou. Aleluia. A segunda descida que nós nos deparamos na Bíblia Sagrada é a descida de Jonas para Jope. A Bíblia vai dizer em Jonas capítulo 1 que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai para a grande cidade de Nínive, e lá clama contra ela, porque a sua malícia, os seus pecados subiram até mim. E quando ele recebe a ordem de Deus, Jonas estremece. Ele teme. Por quê? Porque os ninivitas eram inimigos do povo hebreu. Os assírios eram homens cruéis, que eram perseguidores do povo de Deus. E Jonas o detestava. Jonas os odiavam.
Então, quando ele recebe a ordem de Deus para pregar contra os seus inimigos, ele teme. Pois a ordem de Deus vai e clama. É inimigo, mas clama. É opositor, mas eu quero que você clama. Por quê? Porque Jonas entende que se Deus falasse através da boca dele, o povo se arrependeria e acharia salvação. E o que menos Jonas queria era que este povo se salvasse e alcançasse a misericórdia de Deus. Meu Deus. E segundo, ele temia o povo. Porque certamente, se ele fosse até Nínive, provavelmente, Meu Deus. ele seria ceifado. Porque eram os seus inimigos. Meu Deus. Então ele teme. E qual é a posição dele? Meu Jesus. Ele se dispõe, mas não para fazer a vontade de Deus. Ele se dispõe para fugir. Meu Deus. E para onde? Para Tarsis. Então ele sai do lugar onde ele está. Versículo de número 3. Meu Deus. Que ele desce para Jope. Louvado seja. E ele para num porto. Paga Meu Deus. a passagem. Entra no barco. Desce. Mas não para por aí. Deus. Ele está deitado. Detalhe, no porão. E o texto vai dizer que o resultado da desobediência deste homem resulta em uma grande tempestade. Quando o versículo 4 diz que um vento forte e uma grande tempestade atingiu aquele barco onde ele estava, com os demais tripulantes. E todos que estavam no barco, os marinheiros ficaram com medo. E eles começaram a dizer: clamem ao seu Deus. E eles começaram a lançar tudo que tinha do barco para fora, para aliviar o preso, para que o barco não afundasse. Meu Deus. Mas o texto vai dizer que Jonas, no meio daquela tempestade, estava dormindo. Além de desobediente, o bicho era folgado nele, pastor. Dormindo na tempestade, todo mundo em cima, sofrendo e ele babando, achando que estava fugindo da vontade de Deus, achando que Deus não estava vendo. Olha para esse irmão: Deus está vendo, irmão. Não adianta fugir, não. Fala para ele: pode dormir bastante. Fala: pode até babar. Mas Deus está vendo. Não. Deus está vendo. Porque tem crente que é assim, irmão. Foge da vontade de Deus. Deus chacoalha o barco. Deus manda a prova. Ele finge que nem está vendo. Ah, não é comigo mesmo? Mas o bichinho cala perto. Mesmo. É Senhor, meu. E todos começaram a clamar, dizendo: alguém motivou isso. Se não é eu, não é você, tem alguém aqui no barco. Aí alguém lembrou de Jonas: espera aí, tem um lá no fundo lá. Meu Deus. Vamos pegar ele. E cataram Jonas lá do porão e trouxeram para cima. Aí o texto vai dizer que os tripulantes perguntaram: qual é a sua ocupação? De onde vens? Qual é a sua terra? E de que povo és tu? E ele responde: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Aí os homens vai dizer, versículo 10, os homens vai dizer que eles ficaram possuídos de grande temor e disseram assim: ó, o que é isto que fizeste? Meu Deus. Aqueles homens entenderam que Jonas estava fugindo de Deus. Tu pode até
até fugir, irmão, mas vai ter alguém que vai te reconhecer e vai dizer para você. Meu Deus. Você está fugindo por quê? Porque esses homens aqui não conheciam a Deus. Versículo 10, abre a Bíblia aí comigo. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Irmão, tu pode ir para onde for. Aonde você estiver vai ter um que vai te levar. Meu Deus. Lembra de Pedro? Quando Jesus estava sendo apresentado? Estava lá no corredor, na fogueirinha. Aí chegou a mulher. Rapaz, eu te conheço. Tu anda como Cristo, se veste como Ele. Aí Pedro, não conheço Ele não ando com Ele não. A tua fala, o teu comportamento, as vestes te revelam quem você é. Tu pode fugir para onde for, irmão. Tu pode procurar com o que você quiser, sempre vai ter um e vai te achar e vai dizer: está fugindo por quê? Meu Deus. Então o que eles fizeram? Já que tu é responsável, então vamos jogar você daqui. Eles já haviam jogado tudo, mas o principal não tinha, que era Jonas. Meu Deus. Aleluia. Já que já perdemos tudo, vamos jogar você agora. Obra, Senhor. E quando ele joga, Deus envia um grande peixe. Fujão, toma cuidado quando você for para a praia. Pode ser que Deus envie um grande peixe lá para te pegar. Oh, glórias ao Senhor para sempre. Então olha o que resultou. A desobediência deste homem. No fundo do ventre de uma baleia. E o que Deus quer para você não é que você viva nas entranhas do pecado. Deus quer que você viva na vontade de Deus. E hoje Ele quer te pegar e te dizer: sobe de novo para a minha vontade. Mas evangelista, é difícil o que Deus mandou fazer. Evangelista, é desafiador. Meu Deus. O que Deus entregou nas minhas mãos para fazer é desafiador. Mas Deus está dizendo para você: vai, que eu sou contigo. Vai, que eu sou contigo. Vai, que eu sou contigo. Não adianta você fugir. Meu Deus. Alguns anos atrás, faz 12 anos que eu sigo a Deus. Vou contar um breve testemunho. Meu Deus. Deus havia me falado, prometido: tu vais ser meu servo, tu pregarás a minha palavra. Meu Deus. E um certo dia, revoltado com Deus, era na minha adolescência, ainda estudava, e eu estando ali com meus companheiros, colegas de escola, e na juventude o diabo ele apresenta várias propostas para nós. Eu jovem com 15 para 16 anos, e as propostas do diabo vieram. E os meus colegas de sala dizendo: rapaz, para com esse negócio de crente, para que esse negócio de vir para a escola de socialzinho, para que esse negócio? Para que esse negócio de ficar lendo Bíblia na hora do intervalo? Para que esse negócio de evangelizar? Tu é jovem ainda. E aquilo foi entrando, e um certo dia eu fiquei revoltado. Falei assim: eu não vou pregar mais não. Vou fugir. Vou dar ouvido a eles mesmo, vou fugir. Aí um certo dia, era metade do ano, pastor Paulo, tinha a famosa festa junina. E o professor chegou até mim: Gustavo, tem uma jovem que precisa de um par para dançar. Eu falei: top. Fomos lá, ensaiamos tudo.
fez a dança que tinha de fazer e fui. Fui lá, dancei, fui embora. No outro dia, na mão, a cara lavada, eu fui pro culto. Botei meu terno, minha gravata. Fui como se nada tivesse acontecido. Eu disse, eu não vou pegar mais, eu vou pro culto, mas não vou não. Chega desse negócio. E na igreja que eu congregava tinha um profeta. Quem conhece o profeta de Deus aqui? Tinha um profeta. Era quase 2 metros de altura, um negrão. Tinha uma voz potente. Que Deus revelava tudo, irmãos. O oculto e o escondido. E nos cultos que eu ia, geralmente ele não ia, mas nesse dia que eu fui, ele estava. Ele estava sentado lá no fundo, eu na frente. Ele tinha um glória a Deus bem alto, irmão, que ecoava na igreja. Se estivesse lá na esquina, você escutava dando glória a Deus dele. E eu lá na frente, Deus, eu não quero mais esse negócio, não. Chega. De repente eu escutei o glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu olhei para trás, ele assim. Falei, Senhor, lascou. Eu falei, Senhor do céu, quando acabar o culto, põe 10 crentes para ele orar, para mim ir embora. E eu fiquei o culto inteiro, Senhor, eu sei que o Senhor tem para mim, mas isso não é para mim não. Esse negócio de pregar, de evangelizar, de ganhar uma para Jesus, não é isso para mim não. Sou jovem, eu vou fugir, Deus. Não quero, acabou o culto. Tinha 3 irmãos para ele orar, e ele orava de olho fechado. E ele orando. E eu aproveitei a oportunidade que ele estava de olho fechado, abaixei a cabeça. Agora que eu fui. Quando eu fui passar, ele estendeu a mão. Não vai embora, eu quero falar contigo. Irmão, a minha estrutura tremeu. Eu falei, não, eu tenho que ir embora. Não vai embora. Eu tenho um recado de Deus para a sua vida. Aleluia. E quando ele olhou pelas 3 irmãs, ele chegou até mim e disse: ai de ti, se fugir da minha vontade. Eu te vi lá. Meu Deus. Eu te vi lá naquele local. Não era para tu estar lá. Glória a Deus. E eu digo para você nesta noite: não é para tu retroceder, porque o que eu tenho contigo é grandes coisas nesta terra. Aleluia, Deus. Graças a Deus. Mas depois daquele dia, Aleluia. irmãos, eu nunca mais pensei em parar, em desistir, em retroceder, porque eu sabia que aonde eu pudesse estar, os olhos de Deus também estavam. Meu Deus. Glória a Deus. Fala para esse irmão, Deus vai levantar um profeta. Oh, glória. Amém. Deus vai levantar. Aleluia. Depois Graças a daquele Deus. dia, irmãos, aí, nunca mais. Glória a Deus. Aleluia. Continua levantando os profetas. Falei, Senhor, eis-me aqui. Meu Deus. Aleluia. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Jesus, eu creio. Estão contemplando o que é mal. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, tu pode cavar 7 metros de palma da terra, mas tu pode enfiar tua cabeça lá, Senhor, Deus não vai me achar. Deus pode usar até uma minhoca para falar contigo. Meu Deus. Sai daí, fujão! Meu Deus. Pode. Graças a Deus. Então não fuja do propósito. Louvado seja. Não fuja do chamado de Deus. Meu Deus. E para encerrar, a última descida. Meu Deus. A descida do homem de Jerusalém para Jericó. Meu Deus. Lucas capítulo de número 10, versículo 30. A Bíblia vai dizer que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Deus. A Bíblia não diz o motivo, a razão dele estar descendo de Jerusalém para Jericó. Mas o texto vai dizer que ele estava descendo.
E no meio do caminho, o texto vai dizer que ele foi alvo de salteadores, ele foi alvo de ladrões. E a Bíblia vai dizer que estes homens retiraram e roubaram tudo que ele tinha. Meu Deus. E o texto vai dizer que estes homens o feriram quase à morte. Então observe que este homem estava em Jerusalém, povo de Deus, se encontrava erguida num monte, cerca de 800 metros de altitude. Jericó já ficava a 300 metros negativos em relação ao nível do mar. Então Jerusalém estava no alto, Jericó estava embaixo. Meu Deus. Jerusalém significa cidade da paz, significa perfeição, integridade, temor a Deus, cidade de paz. Então este homem está no melhor lugar para se viver. Meu Deus. E um certo dia ele decide descer para Jericó. E Jericó na Bíblia é sinônimo de maldição. Porque lá em Josué capítulo 6, versículo 26, a Bíblia vai dizer que Josué, ele ordena o povo a jurar e a dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e edificar essa cidade de Jericó. Meu Deus. E se nós estudarmos a Bíblia, nós vamos ver que todos os homens que tentaram reedificar essa cidade morreram. Ou seja, Jericó estava debaixo de uma maldição. Então ele desce daquilo que lhe traz paz para um lugar que lhe traz maldição. Meu Deus. Jerusalém, cidade da paz. Jericó, cidade da maldição. Meu Deus, todo poder. E este homem, quando ele sai de Jerusalém, ele desce com bens. Ele desce com valores. A Bíblia não diz o que ele carregava, mas ele tinha valores consigo. Pois aqueles salteadores o roubaram. É assim que o diabo faz. Jesus. O diabo não rouba quem não tem nada. O diabo ele gosta de roubar aquele que tem valores. E quem está em Jerusalém tem valores. Quem está em Jerusalém tem princípios. Glória a Deus. Quem está em Jerusalém Meu Deus. tem valores. Você está em Jerusalém. E a proposta do diabo é roubar esses valores que você construiu, que a palavra de Deus lhe instruiu. Então, o recado de Deus para você nesta noite é simples e objetivo. Não desça para Jericó. Jerusalém tipifica o céu e a eternidade. E já foi falado aqui nesta noite sobre o propósito da igreja, que é o céu. Aleluia, Deus. Porque o propósito da igreja nunca foi descer, o propósito da igreja sempre foi subir. Aleluia. Glória a Deus. O propósito da igreja nunca foi descer. Meu Deus. Hebreus 13:14, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. João capítulo 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. E olha o que ele disse: se não fosse assim, eu não vou, não teria dito. Em outras palavras, ele está dizendo: se fosse mentira, eu não estaria enrolando vocês aqui, mas já que é verdade, o que eu estou falando para vocês, eu vou preparar um lugarzinho para vocês lá então. Eu vou reservar um lugar para vocês lá. Por quê? Para que onde eu estiver, estejais Vós também. Aleluia. Glória. Aleluia. Oh, glória. Lá tem um lugar reservado para você. Glória a Deus.
A Jerusalém Celestial já está reservada para você. Glória a Jesus já comprou um lar para você. Em detalhe, não é financiado pela Caixa em 300 vezes, não. Foi paga na cruz do Calvário. Meu Deus! Já foi paga na cruz do Calvário. Glória a Deus. Aleluia. Eu disse para ele, te espero lá. Glória. E quando tu chegar lá, a Bíblia não diz, irmão, não diz. Mas se tiver, irmão, fala para ele, me chama para tomar um café na tua casa. Fala, eu quero comer maná do céu. Fala para ele, me chama para jantar, me chama para almoçar. Glória a Deus. Oh, glória. Não me esquece quando tu chegar lá. Oh, glórias ao Senhor para sempre. Então não desça para Jericó, porque a Jerusalém Celestial te aguarda. Aleluia, Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Meu Deus. Deus. Aleluia. Louvado seja, Senhor, o seu nome. Aleluia. Graças te Glória a damos, Deus. Deus. Santo, poderoso. Deus vivo, poderoso. Aleluia. Você não pode descer. É, Jeová. Aleluia. O único local na Bíblia que a Bíblia nos permite descer aos pés de Jesus. Aleluia. Porque quem desce aos pés de Jesus, irmão, é isso, pastor Paulo, sobe. Glória a Deus. Glória a Deus. É a única posição aceitável para descer Meu Deus. de joelhos. Porque quem desce de joelhos subirá nos céus. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido que o voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Aleluia. E os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Meu Deus. E depois nós, o que estivermos vivos, Meu Deus. seremos arrebatados. Arrebatados. Para onde? É, Para onde? Para cima. Para Jerusalém. Glória a Deus. Vai para lá. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor para sempre. Glória. Feche os seus olhos nesta noite. Eu quero falar com você nesta noite. Senhor Deus, o Pai. Poderoso. Aqui estamos, Senhor Deus. Deus, ó Pai, nós te glorificamos. Sabemos que o dia hoje, Senhor, não foi nada fácil. Sabemos que o dia hoje foi corrido, Senhor. Pela tua bênção. Sabemos que as lutas, Sabemos que as dificuldades elas nos afligem, nos querendo fazer desistir, parar, descer daquilo que Deus da vida nos proporcionar, Deus. Mas nesta noite eu quero te pedir, cata na nossa mão, Deus. Pega na nossa mão, Senhor Deus. E nos levanta nesta noite, Senhor Deus. Porque o nosso propósito é que nem o de Neemias. Subir, 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 até encontrar com o Senhor nos ares. Até encontrar o Senhor nos ares. Então, em nome de Jesus, Senhor Deus, que nesta noite o Senhor possa catar esse crente do alto, da cabeça até a ponta do pé, e faz ele prosseguir, caminhar com o alvo que é a Canaã celestial. Meu Deus. Se você crê nesta palavra, Aleluia. aplauda o Senhor.